Bom, eu tava procurando assim uma ideia de algum vídeo. Tava pensando sobre o que que eu vou falar. Ai, meu Deus do céu. Ai, tô aqui no meio do mato. Mato não, gente, é no quintal aqui de casa. Os meninos estão ali assistindo televisão e eu vim pra cá um pouquinho. Pensar sobre o que que eu ia conversar hoje, né? E perguntando pra Deus, né? Aí eu lembrei de algo que eu tô vivendo, né? Assim, eu sempre tô falando de algo que eu tô vivendo, né, gente? Porque a gente vai vivendo experiência e vai compartilhando. E eu tô numa fase assim que eu tô muito sedenta de ouvir mais, de aprender mais sobre o Espírito Santo. Já tá me chamando lá. E eu quero muito chegar assim a ter aquela experiência, aquela de ouvir ele com clareza, de ter comunhão mesmo com ele, sabe? De ser direcionada claramente. E uma das coisas que eu tenho aprendido a fazer é treinar meus ouvidos espirituais. Eu tô tirando momentos assim para treinar meu ouvido. Eu quero ficar com o ouvido bem treinado para quando o Espírito Santo fala eu ter certeza que é ele. E eu tô fazendo isso porque eu sei que é possível. Quantas pessoas conseguem fazer isso? Quantas pessoas ouvem a voz do Espírito Santo com clareza, com certeza? Eu já ouvi em alguns momentos, tenho certeza. Só que eu tive certeza que foi ele depois. Que tipo, falei, tipo, que foi isso? Na hora que ele começou, tipo, eu não, né? Eu percebi que era diferente. Então, assim, eu quero ter certeza. Eu quero que quando ele falar, na hora que ele começar, eu já saber que é ele que tá falando. Então, eu quero chegar a esse nível. E aí, como tudo nessa vida, a gente tem que treinar, né, gente? É um exercício. A gente tem que buscar por isso. E além de eu estar procurando ler mais a palavra de Deus, passar mais tempo com Deus. Uma das coisas que eu estou fazendo especificamente para isso é isso: sentar, ficar em silêncio. Embora ficar em silêncio tenha sido uma tarefa bem difícil na fase que eu estou vivendo com um filho de 6 anos, uma pré-adolescente. Meu Deus. Os horários que eles estudam, sempre tem um em casa, então eu não tenho muito assim aquele tempo, né, para ficar sozinha e poder ter silêncio, mas eu tenho tentado. Então eu tenho tentado em alguns momentos que eu consigo ficar em silêncio para tentar ouvir a voz dele e pedir que ele fale comigo. Pedir que ele fale alguma coisa. E engraçado que nessa manhã eu acordei de madrugada e eu pedi. Foi muito interessante que eu falei assim: Espírito Santo, me acorda. É porque, gente, eu sou muito boa de dormir. Eu durmo igual uma pedra. Dificilmente eu acordo. E aí, essa noite, a madrugada de ontem, assim que fala, ontem à noite, eu peguei e falei assim: Espírito Santo, eu quero que o Senhor me acorde, porque eu quero ter um momento a sós contigo, né? De parar, de ficar a gente ali conversando e eu quero te ouvir. Então eu gostaria que o Senhor me acordasse. Eu não vou colocar despertador. E aí, beleza. E assim foi, né? Quando foi realmente de madrugada, ele me acordou. No horário que eu especifiquei, né? Ele me acordou. E aí, nossa, foi tão interessante. Eu despertei assim. E aí eu já sabia, né? Que era isso. E aí, ai meu Deus, que coisa boa. Eu pude parar, mesmo com sono. Eu confesso que eu tava com sono. E sentar ali, ai, e aí ele pude cantar, eu pude orar, eu pude ficar em silêncio para ouvir a voz dele. E aí eu comecei, falei, eu quero treinar meus ouvidos, porque eu quero te ouvir. Quando o Senhor falar, eu quero saber que é o Senhor que está falando comigo. Eu quero treinar, né? Ter ouvidos bem treinados quanto a isso. E, e aí, de repente, eu fiquei em silêncio. E aí veio no meu ouvido tipo um barulho. Tem quando a gente está sintonizando uma rádio que fica chiando assim? Aí, e aí veio no meu coração, na minha mente, tipo, no momento pode parecer só um chiado, por mais que seja só um chiado que eu ouvi, por mais que eu não consiga ouvir nada, eu vou persistir nisso, sabe? Eu vou continuar fazendo, porque em algum momento vai se tornar, eu vou, como diz, eu vou conectar, eu vou conseguir, que nem na rádio lá, quando você consegue achar uma rádio limpa e consegue ouvir. Então, no início, foi isso que veio ao meu coração. Nos primeiros momentos, como não é algo que eu tenho costume de fazer, vai parecer só um chiado mesmo. Talvez eu não vou ouvir nada, mas à medida que eu for perseverando, buscando por isso, vai ficando nítido, vai ficando limpo ao ponto de ficar bem audível a voz dele.
Então eu fiquei feliz, mesmo de não ter, assim, ouvido algo claro, mas de ter vindo isso no meu coração, eu fiquei feliz de saber que eu estou no caminho certo. E eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar me colocando em situações para ouvir a voz dele, para ele falar comigo. E isso é algo que eu quero muito para minha vida. Essas coisas talvez não é nem para me compartilhar, né, aqui, porque a gente encontra nessa vida pessoas de todo tipo, pessoas que torcem, pessoas que acham que a gente é doido, pessoas que, sei lá, que pode até vir com um pensamento ruim pra gente e de certa forma tentar nos afetar de alguma maneira, mas ainda assim, como o meu intuito é compartilhar, ajudar e tipo aquilo que eu for aprendendo e vivendo, eu quero compartilhar com outras pessoas e ser útil de alguma forma, por isso que eu resolvi compartilhar isso aqui. É algo muito pessoal, mas que eu gostaria de compartilhar e, enfim, que possa ser útil aí na sua vida para você. E se você ainda não. E eu assistindo também uma pessoa falando sobre a questão do Espírito Santo, da importância da gente buscar ter comunhão com Ele, buscar ser cheia dele. Dos indícios que a gente não está cheio é foco, às vezes, em lugares errados. Às vezes a gente foca muito nos nossos problemas, em algo que está acontecendo na nossa vida, e aí a gente fica triste, a gente chora, a gente, né? Só que às vezes a gente precisava se encher do Espírito Santo e nos alegrar na presença dele, cantar e sabe, e nos alegrar na presença dele, porque essas coisas vão se tornar pequenas a partir do momento que a gente começar a se encher do Espírito Santo, esses problemas, essas coisas, essas circunstâncias que acontecem na vida da gente, isso vai se tornar tão pequeno e a gente vai conseguir passar por elas com mais facilidade. Então, gente, estar cheio do Espírito Santo, estar em comunhão com Ele, ouvir Ele, é incrível como isso pode mudar assim, a nossa vida de toda forma, de todas as formas, de todas as áreas, como isso pode, é bênção, né? Vem como uma bênção, assim, tanto na nossa vida quanto na vida das outras pessoas. Então vale a pena buscar se encher, vale a pena buscar tirar tempo para ouvi-lo, vale a pena buscar ter comunhão, buscar conhecê-lo, vale a pena. Tanto para nós mesmos quanto para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Bom, era isso, o dever já me chama, tem crianças ali precisando de mim. E eu só precisava deixar isso aqui mesmo, esse recado, esse compartilhar isso aí. E eu espero que seja útil para vocês de alguma forma, tá bom? Eu já ia postar o vídeo e aí eu fiquei questionando, falei, gente, eu vou postar isso mesmo? E eu sei que foi, como diz, o inimigo mesmo que vem para colocar dúvida no nosso coração. Eu sei que para algumas pessoas, gente, isso tudo pode parecer loucura. Talvez você assista e fale, nossa, mas que doideira. Mas você já viu falar que as coisas de Deus são loucura para o mundo? E, sabe, às vezes a gente fica muito incrédulo. A gente acha que tem certas coisas que não é possível, né? Não, mas como assim? Treinar para ouvir o Espírito Santo pode parecer algo tão assim, louco, né? E difícil, mas não, gente, é algo real. É algo. O Espírito Santo é uma pessoa, a Bíblia diz isso. E a gente precisa parar de ser tão incrédulo, sabe? Tão incrédulos em relação às coisas de Deus, porque a partir do momento que a gente deixar de ser tão incrédulo e dar mais crédito para confiar, para acreditar nas coisas que vêm dele, sabe? E nesse simples fato de poder conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, crer que isso é possível, ter essa certeza, as coisas mudam, sabe? A gente vai poder experimentar muitas coisas, iremos vivenciar muitas coisas, mas muitas vezes o nosso coração está muito endurecido para as coisas de Deus e quando alguém fala alguma coisa parece soa tão ridículo, soa tão, sei lá. Talvez foi o próprio Espírito Santo que me mandou falar isso aqui agora, porque algumas pessoas vão assistir e falar, essa mulher tá ficando louca? Ou, o que é isso que ela tá falando? Eu sei, pode parecer loucura, mas não seja incrédulo quanto às coisas de Deus. Acredite que elas são reais, acredite que elas são possíveis, acredita que Deus ele quer se relacionar com o homem. Em todo tempo, a gente vai encontrar na palavra de Deus, Deus ali
fazendo de tudo para se encontrar com a gente, para se relacionar com a gente. Ele demonstra o seu amor em todo o tempo. Então, assim, nunca foi novidade que ele quer ter comunhão com a gente. Só que às vezes nós estamos tão ocupados com tantas coisas que muitas vezes não paramos para ouvi-lo, sabe? Para entender qual é a vontade dele, para saber o que ele pensa em relação a nós. Muitas vezes achamos que tá aqui só mesmo para, sei lá, casar, ter filhos, arrumar um bom emprego, uma boa casa, pronto, morrer, acabou. Deus tem planos na nossa vida, através das nossas vidas. Ele sonha coisas para nós e será que a gente tem buscado? Ouvir, entender, aprender. Aprender a ouvir a voz dele, porque sim, isso é possível. Eu quero muito isso, eu tenho certeza. E o diabo não vai trazer frieza nem incredulidade no meu coração, porque eu quero viver isso. Eu quero viver experiências novas com o Senhor, de ouvi-lo, de ser direcionada pelo Espírito Santo. Eu quero isso para minha vida. E que em nome de Jesus, que isso também venha ser real na sua. E que possa tirar toda a incredulidade e dureza do seu coração para você crer naquilo que o Senhor tem para sua vida. E é isso. Tchau, agora é tchau mesmo.